nós vamos ser edificados, transformados, ensinados pelo Senhor essa noite, pela sua palavra, conforme você já está vendo aí, né? O nosso tema essa noite, nosso título é Depósitos Benditos. Depósitos Benditos. Deixa eu ligar esse negócio aqui. Isso. Olha lá. Depósitos Benditos. Isso. Muito bem. O texto é o texto de Gênesis capítulo 37. Diz assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles ao seu pai. Ora, Israel, que é o outro nome que Jacó tinha, né? Jacó chamava Jacó. Depois que ele luta com o anjo no val do Jaboque, o anjo toca na sua coxa e muda o nome dele para Israel. Então agora a Bíblia está se referindo a Jacó, mas tratando-o pelo seu nome, pelo seu novo nome, Israel. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Imagine um ambiente deste lar. 11 filhos, né? 10 ali naquele momento, né? Odiando um deles. Imagine um ambiente desse lar. Quando José abria a boca, cala a boca, não falavam com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ficou pior. Estava ruim? Ficou pior. Teve um sonho. Odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho. Isso já está virando pesadelo, né? Cada vez que ele sonha, as pessoas odeiam mais ele, né? Já nem pode se chamar de sonho, já é pesadelo, né? Mas a Bíblia diz que José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Vamos orar? Pai, nós pedimos graça, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos a revelação do Senhor aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a depositarmos dia após dia no depósito do nosso coração as manifestações do Senhor a cada dia, Pai. Nós oramos pedindo graça. Sim, nós te pedimos isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A parte dessa proposição que você está vendo aí, todo dia, o extraordinário se mostra no ordinário. Porque para nós, é muito fácil entendermos que o sonho que José teve, ou os sonhos que José teve, não eram pesadelos.
O que eram os sonhos que José teve? Eram sonhos de Deus mostrando para ele o que iria acontecer. Nós sabemos disso porque nós já lemos o restante da história. E já vimos que, de fato, José se tornou governador do Egito. E, de fato, seus irmãos se prostraram para ele. E, de fato, seus pais se prostraram diante dele. Mas isso nós sabemos depois de conhecer a história. Mas e naquele dia que ele teve o sonho? E naquele dia que ele contou o sonho? Era algo extraordinário, rompendo-se através do ordinário? Era! Mas eles sabiam disso? Não. Eles não percebiam isso. Por isso eu quero lhes dizer com toda a convicção, todos os dias, o extraordinário, a ação sobrenatural de Deus, está se manifestando. Como, pastor? Através de coisas ordinárias. E o que o Senhor me falou foi o seguinte, porque o texto termina assim, o texto que nós lemos termina assim, os irmãos de José tinham inveja dele. Os irmãos de José, quando veem na boca de José o extraordinário se manifestando de maneira ordinária, por causa da inveja, o desprezam, joga fora. Moleque retardado, que fica com esses sonhos besta, metido, só porque tem uma roupa mais bonita, acha que é melhor que os outros. Desprezaram, deixaram de lado, jogaram fora. Mas era uma coisa besta para jogar fora? Não! Era algo extraordinário. É por isso que o tema, o subtítulo dessa mensagem é jogamos fora o que devíamos guardar. E às vezes guardamos o que devíamos jogar fora. Deus estava se manifestando. Sabe? Isso é muito impressionante. E é uma verdade que nós temos que estar atento a ela todos os dias. Vou te contar uma experiência. Deus me deu essa palavra quinta-feira de manhã. Enquanto eu li a Bíblia, e eu rascunhei algumas informações ali para não perder, porque eu percebi que era algo de Deus. E depois, na sexta-feira, terminei de preparar ela e mandei para o Lucas, para ele fazer os slides, tão bem feito como vocês estão vendo aí, né? E daí, na sexta-feira mesmo, me aconteceu algo, que depois eu vim perceber que era extraordinário de Deus, mas no primeiro momento, era apenas uma coisa que estava me incomodando. Então eu percebi, até comentei com a Ivonete, falei assim, Deus me deu algo para pregar, que eu mesmo preciso aprender a praticar dia após dia. Irmãos, eu não sou diferente de vocês, mas o que nós precisamos de ficar atentos, é porque não faz sentido nós continuarmos vivendo assim. Não faz sentido continuarmos jogando fora o que devíamos guardar. E guardando o que devíamos jogar fora. Porque tem coisa que é besteira mesmo, que não vale a pena você pensar, que não vale a pena você guardar no coração, que não vale a pena você ficar remoendo, você tem que jogar fora. Agora, outras coisas preciosas, você não pode jogar fora, você tem que guardar. O final do texto, versículo 11 de Gênesis 37, depois que José conta a experiência, o sonho, o seu segundo sonho para os pais e para os irmãos, o pai o repreende, e os irmãos tinham inveja e o odeiam, mas o pai guarda no coração. Né? Veja lá o texto, deixa eu ver, olha lá, os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou no coração. Os irmãos jogaram fora, o pai guardou no coração. A proposta para esta noite é essa, que o Senhor nos inspire a aprendermos a guardar no coração as manifestações extraordinárias, sobrenaturais,
que Ele faz todos os dias, porque todo dia o extraordinário se mostra através do ordinário. O texto do Salmo 19, que você está vendo aí, vai dizer exatamente isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. É os céus, é a natureza. Não sei se você teve tempo de ler a devocional que publiquei no boletim nesta manhã, mas ela fala isso. O sobrenatural, quando o sobrenatural intervém no natural. E na devocional eu lembro de uma música antiga, que o Joéder cantava. Está assistindo aí, Joéder? É você mesmo, né? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Cantava bem afinado, né? Mas quem tem tempo de parar para olhar as estrelas e ver nas estrelas a sua mão? Quem tem tempo nesses dias para parar para ouvir o vento e perceber a mão de Deus no vento? A verdade que nós não podemos deixar passar desapercebida é que todo dia, amanhã na sua vida, o extraordinário de Deus vai se manifestar. Cuide, esteja atento, para você não jogar ele fora, enquanto você fica guardando os resmungos da sua mulher, ou do seu filho, ou do seu patrão, ou do seu colega de trabalho, ou daquele cliente chato. Porque às vezes a gente fica guardando isso no coração. Como que a pessoa tem coragem de falar isso para mim? Mas essa mulher só fica reclamando. E guardamos aquilo que devíamos jogar fora, enquanto jogamos fora aquilo que devíamos guardar. Era uma noite comum como outra qualquer. Os pastores estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas. De repente, um anjo aparece nos céus. E digo assim: não tenham medo, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que nesta noite nasceu em Belém o Salvador, o Messias. E de repente, juntamente com esse anjo, uma multidão de anjos aparece dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que todos querem bem. Eles vão embora e os anjos vão correndo para Belém encontrar, segundo a orientação do anjo, um menino numa manjedoura envolto em panos. E eles chegam lá e encontram. E eles falam o que está acontecendo, o que eles viram. Nós estávamos lá no campo, pastoreando nossas ovelhas, e de repente aconteceu isso. E eles falam o sobrenatural que acontece. E a Bíblia diz assim, lá em Lucas, capítulo 2, diz assim: eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Olha a diferença. A multidão é gado. Sabe, o gado fica admirado. Aquele que é do Senhor, guarda no coração. Eu queria propor para você a seguinte verdade: depósitos benditos nos livram da pobreza existencial. Porque quando você para pensar, por que guardar no coração? Por que guardar no coração? Porque quando nós não vamos guardando as coisas no coração, porque guardar as ações de Deus no coração é como se você estivesse fazendo um depósito de uma riqueza, de uma moeda de ouro. Deus falou comigo. Que dia foi? Foi no dia 30 de janeiro. Nossa, a gente estava no salão lá, estava uma bagunça. E a transmissão estava tudo verde, o pastor estava aparecendo no Incrível Hulk, né? Os caras não conseguiram acertar a transmissão, não sei o quê. Mas Deus, eu guardei no coração aquela palavra. Sabe? São experiências que Deus vai nos dando, que você vai guardando no coração.
Isso é como se você estivesse depositando num tesouro. E isso é bendito, isso é abençoador nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque isso nos livra da pobreza espiritual. Sabe qual é a pobreza espiritual? Estava lendo um artigo que dizia assim, a pobreza dos ricos. A pobreza dos ricos é que eles não têm oportunidade de existir, de se relacionar com as pessoas comuns, porque estão sempre com medo. Medo de pedir dinheiro emprestado. Medo, não, vão me roubar, vão pedir dinheiro emprestado para mim. Estão querendo se favorecer de mim, estão querendo ter amizade comigo só porque. É lógico, não são todos os ricos que são assim. O artigo dizia isso, o artigo que eu estava lendo, né, dizia isso, pobreza dos ricos. Mas é uma pobreza maior, que envolve a nossa existência, que é a pobreza de viver essa vida limitado apenas às circunstâncias dessa vida, sem reconhecer, sem estar atento, sem estar desperto para a realidade que é mais real do que a que se vê, que é a realidade invisível, porque aquilo que nós vemos é passageiro, dura apenas um pouco, aquilo que nós não vemos é eterno. Mas nós podemos nos tornar pessoas tão pobres, que só nos importamos, só lidamos, só estamos envolvidos com aquilo que nós vemos. Isso nos faz os mais miseráveis das pessoas. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se a nossa esperança em Cristo, 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Quando a gente percebe que esse Deus sobrenatural, extraordinário, está se revelando a mim no ordinário, enquanto eu faço o almoço, enquanto eu lavo uma roupa, enquanto eu ouço uma mensagem, enquanto eu tenho uma conversa com um amigo, Deus pode estar se revelando a mim, e eu guardo esses tesouros do meu coração. Eu não vivo como um miserável, eu não vivo a minha existência de maneira miserável. Mas eu gostaria de afirmar 3 razões pelas quais os depósitos benditos nos livram da pobreza existencial. Pois eles nos ensinam e fortalecem. Quando nós guardamos essas coisas no coração, nós somos ensinados e fortalecidos. O apóstolo Paulo vai dizer, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam como as pessoas deste mundo vivem. As pessoas deste mundo vivem desse jeito miserável, correndo apenas atrás do dinheiro, celebrando apenas conquistas materiais, passageiras. Não vivam desse jeito, ele faz um apelo. Não vivam assim. Agora, quando você, em uma conversa, na leitura de um livro, no estudo da aula de escola dominical, né? Estava conversando com o Tiago domingo, lá no sítio. Lembra que nós fomos no sítio esses dias já, né? O Tiago deu aula lá, gente. Oh, glória a Deus. Tem o cajado, está na mão. Ele deu aula, ele estava me falando, ele estava falando assim, pastor, eu estava ministrando lá e falando que a semelhança de Deus nos faz criativos. E eu perguntei, o que você pode fazer para criar da maneira como Deus criou você? E ele falou que as pessoas começaram a citar coisas. E ele estava emocionado. Guardou no coração. Quando você guarda as pequenas coisas, vai depositando no coração, você não vive uma existência miserável. Isso te ensina, nos faz perceber que nós tem algo muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. E mais, nos fortalece, porque, irmãos e irmãs, a maior luta que nós temos não é contra o paganismo, é contra o mundanismo, é contra esse pensamento que não quer fazer a gente pensar apenas neste mundo. O risco que nós corremos não é de nos tornarmos idólatras. Não, o risco que nós corremos não é de passarmos a frequentar uma outra religião que adora animais, que adora macacos, que adora sei lá o quê. Não, o risco que nós corremos é apenas viver nesse mundo, como se desse mundo nós fôssemos. Anice e o restante de nós são cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui.
Então nós somos fortalecidos para não deixar que esse mundo nos oprima e nos faça pensar como ele pensa. Salomão, no Provérbios 4, 23, vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Porque é dali que procede o que te faz estar vivo. Jesus vai dizer, lá em Lucas 6, 45, a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Depositou coisas boas no coração, está numa conversa, ela tira coisas boas do coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Depósitos benditos nos livram da existência, da pobreza existencial, porque nos ensina e nos fortalece. Nos ensina e nos fortalece. Mas, depósitos benditos nos livram da existência da pobreza existencial, porque melhora o ambiente onde vivemos. Melhora o ambiente. Pensa só, lembra da história da família de José? Ou de Jacó, né? Eu acho interessante aquele texto, porque ele fala assim, essa é a história de Jacó, e começa a falar de José. Parece até, né, que o autor estava meio... né? A família estava um rolo, né? Os irmãos odiando aquele menino, o pai o amando. Imagine se o pai tenta provar para os filhos, para os outros filhos, que José podia estar certo. Você acha que ia melhorar a situação ou ia piorar? Ia piorar. Mas o que Jacó fez? Ou o que Israel fez? Guardou no coração. Aquele ambiente que já era tenso, ficou um pouco menos pior. Já era ruim, né? Não é que melhorou, mas ficou um pouco menos pior. Quando nós guardamos as coisas no coração, fazemos depósitos benditos, nós melhoramos o ambiente onde estamos vivendo. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente, instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Não sou eu que levo, não é a minha argumentação, é Deus que leva, não é a minha série de razões, não é o acumulado dos meus arrazoados que vai fazer com que a pessoa se convença, é Deus que leva ao arrependimento. Você ensina, você fala, e você deixa que Deus faz o trabalho dele. Isso faz com que os relacionamentos ficam melhores. Agora, às vezes a gente não guarda. Às vezes a gente tem que ficar quieto e não fica quieto. Provérbios 17, 28 diz assim, até um tolo pode passar por sábio e inteligente, se ficar calado. Ó. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente, se ficar calado. É como o rio, gente. Quanto mais profundo, mais tranquilo ele é. Quanto mais raso, mais correnteza ele tem. Quanto mais profundo, menos fala. Guarda no coração. Espera a hora certa de falar. Espera a hora certa de expor, de querer brigar, de querer falar. Guarda no coração, vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar, vamos ver o que Deus está fazendo com isso. Eu vou guardar no coração, eu não vou querer provar, eu não vou querer fazer minha opinião valer, eu vou guardar no coração. Isso melhora os ambientes. Eu não sei o que Deus está fazendo. Eu fico pensando no que podia ter acontecido se Israel quisesse fazer outros filhos entender que José era um menino que tinha... né? Ele tem o corpo aberto, sei lá o que Jacó falaria, né? Ele qualquer coisa que ele fosse falar, só ia aumentar a inimizade entre os irmãos. Os depósitos benditos nos livram da pobreza existencial, porque não tem pobreza existencial pior do que aquela em que nós não temos ambiente para viver perto das pessoas com quem amamos ou com quem convivemos. Mas também
os depósitos benditos, nos livram da pobreza espiritual, porque eles glorificam o Deus soberano. Porque eu sei que Jacó não pensou isso naquele momento, não pensou, não sei, né? Eu sei que ele não falou, que a Bíblia não registra que ele tenha falado algo sobre a soberania de Deus naquele momento. Mas nós sabemos, porque nós conhecemos a história, que Deus estava agindo de maneira soberana, sábia e soberana, na vida daquela família. Aquele menino já tinha sido escolhido por Deus, Deus estava agindo. Por que não escolheu Rúben? Rúben era o filho mais velho. Por que não escolheu Rúben? Por que não escolheu Judá? Jesus não é descendente da tribo de Judá, ele não é o leão da tribo de Judá, mas na família de José, o filho mais proeminente não é nem Judá, da onde Jesus descende, é o José. Né? O que José fez depois disso? Não fez mais nada. Né? Também nem precisava, né? depois de tanto que ele fez. Mas é Deus agindo de maneira soberana. Quando nós guardamos no coração uma manifestação de Deus, porque as manifestações de Deus, do sobrenatural, do extraordinário no ordinário, nem sempre nos são percebidas, como eu mencionei para vocês, testemunhei para vocês dessa semana. Né? Na quinta o Senhor me deu a palavra, na sexta eu já fui ensinado como praticar a palavra. Na hora que eu vivi a situação, não me pareceu nada com Deus, parecia mais com o diabo, na verdade. Não apareceu nada com Deus. Porque é essa a impressão que a família de José vive ali. Né? Aquilo que até o pai, até o Jacó, deu a bronca no filho. Como assim? Você acha que as ações sobrenaturais de Deus muitas vezes nos parecem estranhas? O que devemos fazer? E o que fazemos que faz com que Deus seja glorificado? Eu não estou entendendo, mas eu creio que em um Deus soberano, que faz as coisas sem precisar de me explicar ou de me avisar o que Ele está fazendo. Imagine se Deus tentasse explicar para nós, que temos uma mente tão limitada. A gente entende, mal a gente sabe fazer conta de integral e derivada. Alguns nem sabem o que é integral e derivada. Mas o que é isso? O pastor está falando. Se não sabe, pergunta para o Jardim. O Jardim tem que saber. Ele é a Yáscara, ele tem que saber isso aí. Aí o Senhor do Universo vem dizer por que Ele está fazendo as coisas desse jeito. E você fala assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. É claro que você não vai entender. Nunca você vai entender. Nem eu vou entender. Ninguém entende. Porque a nossa mente é limitada. É só um pouquinho diferente. A Bíblia diz assim, que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Não é pouca diferença, não. Ele é soberano. Então eu guardo no coração e digo assim, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu creio num Deus soberano, num Deus que está acima de todas as coisas, que nada acontece fora da tua vontade. Eu creio que tu és o Deus soberano, nada existe, nada acontece, nada escapa ao seu controle. O apóstolo Paulo vai dizer, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem? Ninguém, é uma pergunta retórica. Quem pode entender os seus planos? Ninguém. Ninguém. Ele vai terminar depois, glória, pois a Ele, eternamente a Ele. Amém. Jesus, quando Ele envia os seus discípulos para evangelizar, Jesus dá uma série de instruções para eles, instruções nada agradáveis, instruções que falam, por exemplo, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Quem é louco de enviar ovelhas no meio de lobo? Né? A gente tenta afastar os lobos das ovelhas, Jesus envia as ovelhas no meio de lobo. Aí Jesus fala assim, por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Nenhum passarinho, que valem apenas 2 moedinhas, cai no chão, sem Deus, o Deus soberano, deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios de cabelo, os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos.
eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu sei que aos teus olhos eu valho mais do que muitos passarinhos, e se o Senhor está fazendo isso, eu vou guardar no meu coração o que está acontecendo, e vou esperar a hora certa, se o Senhor for me explicar, ou se for para eu entender o que é que está acontecendo, eu apenas vou guardar no meu coração. Amém? Como estamos falando em depósito, e os irmãos e irmãs sabem muito bem como fazer depósito, você tem que saber qual é a agência, qual é a conta, e qual é a operação, se for na Caixa Econômica, né, para fazer o depósito, né, se é poupança, se é conta corrente. A pergunta que eu faço para encerrar é essa: qual é a agência e conta para fazer depósitos benditos? O que você precisa saber, o que precisa estar firme no seu coração, o que precisa estar bem assentado na sua mente, para você fazer depósitos benditos com segurança? Primeiro, o amor de Deus. Esta é a agência. A agência do depósito bendito é a convicção de que Deus te ama. Por que Deus me ama? Porque eu sou pastor? Não. Porque eu sou bonito? Muito menos, né? Por que Deus me ama? Porque Ele quis. Porque Ele me escolheu para me amar. E o que é que pode me separar do amor de Deus? O meu pecado? Não. Os meus erros? Não. A morte? Não. Nada. Nada, 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 nada. Pode me separar do amor de Deus. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não tem nada, eu posso pregar o melhor sermão, eu posso ser o melhor pastor, Deus não vai me amar mais, porque Ele já me ama, e o seu amor é infinito. Mas não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama. A conta é a sabedoria e a soberania de Deus. Convença-se disso. Tenha essa verdade bem assentada no seu coração. Deus, eu sei que o Senhor é sábio. O Senhor faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, de maneira sábia, de maneira infinitamente muito mais sábia do que a gente pode pensar ou imaginar. E de maneira soberana, ou seja, ninguém interfere, nada, não dá errado, nada dá errado naquilo que Deus está fazendo, nada dá errado. Ele faz com que todas as coisas, inclusive Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Tenha isso firme no seu coração. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que o Senhor está falando, mas eu sei que o Senhor faz as coisas de maneira sábia e soberana. Você tem que saber isso, para você guardar no coração. E a terceira, e a operação que você precisa saber, são as promessas de Deus. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para a sua vida. Algumas vão se cumprir aqui, nesse tempo de existência. Outras só se cumprirão na eternidade. Mas sabe de uma coisa? Todas elas se cumprirão. Amém? Todas as promessas se cumprirão. Estava outro dia conversando com uma irmã, está muito doente, ela falou assim: pastor, você acha que eu vou sarar? Eu falei: claro que você vai sarar. Ou você acha que o fim da sua existência é numa cama de dentro de casa, morrendo dessa doença? Ou você acha que o fim da sua existência é num leito de hospital, sozinha numa UTI, até que desligue os aparelhos? Ou você acha que o fim da tua existência é moribunda? Não! O fim da tua existência é no céu com Jesus. Você vai sarar sim. Não sei se vai ser aqui, mas certamente você vai sarar, porque Deus tem promessa para a sua vida. Você tem que saber isso. E você tem que ter isso bem assentado no seu coração. Porque às vezes, eu diria que na maior parte das vezes, o extraordinário, o sobrenatural, se manifesta de uma maneira que nos parece incompreensível. Talvez porque o tempo que nós vivemos é um tempo tão estranho. Talvez porque as nossas mentes são tão tacanhas e pequenas que não conseguimos perceber e entender. E não esperem entender, não querem entender. Apenas guarde no coração: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu vou depositar essa experiência, isso que me aconteceu, no coração. E eu quero guardar isso aqui. E vai formando um tesouro
de coisas benditas, abençoadas no teu coração. Vamos orar? Eu te convido a orar e a pedir ao Senhor graça. Peça ao Senhor: Deus, eu não quero mais jogar fora aquilo que é precioso. Eu não quero mais guardar aquilo que já devia ter jogado fora. Peça ao Senhor, fala: Senhor, dá-me discernimento. Oh Deus, ajuda-me, Senhor, a fazer depósitos diários. Depósitos benditos diários em meu coração. Pai, obrigado, Paizinho. Obrigado pela tua graça. Sim, a tua graça que é percebida, Deus, através da revelação do Senhor aos nossos corações diariamente. Seja nos nossos relacionamentos, seja através da natureza, seja através da revelação especial na tua palavra, ou mesmo em oração. Obrigado porque o Senhor se revela. E nós pedimos graça, Pai. Oh Deus, não deixe que nós continuemos a jogar fora aquilo que devíamos guardar. E não deixe, ó Deus, que a gente continue guardando aquilo que já devíamos ter jogado fora há muito tempo, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Nós queremos ter o nosso coração cheios de depósitos benditos, feitos diariamente, pois diariamente o Senhor está falando conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque de maneira soberana e sábia o Senhor tem guiado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque há promessas inefáveis que ainda não se manifestaram, mas certamente vão se manifestar, e nós somos os alvos dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Oramos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus.